Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando. Um podcast que é da BOP Comunicação Integrada. Eu sou a Vanessa Querelli Chabel. É sempre um prazer enorme estar aqui tentando trazer para o nosso mercado um pouquinho do que acontece 360 à nossa volta, né? Tanta coisa assim que a gente não pode deixar de falar e coisas que a gente nem imagina, às vezes, que existem e a gente quer estar aqui trazendo para vocês. Então, nessa nova temporada, eu atuo aqui sozinha como host, mas o pessoal tá sempre trabalhando por trás aqui das câmeras, então tá um jeito diferente da gente fazer e com convidados cada vez mais especiais. E no episódio de hoje, quem veio falar com a gente é um especialista em desenvolvimento de times comerciais e criador do método de conversão, aplicado em empresas de diversos segmentos no Brasil. Ele é campeão do The Best Speaker Brasil na categoria Vendas. Ou seja, já pensa como vai ser essa conversa. Ele atua como palestrante, consultor e mentor, ajudando empresas a estruturarem processos comerciais que geram previsibilidade e crescimento. É fundador da Escola de Conversão e defensor de uma filosofia que une a fome de vender do passado com as tecnologias do presente para aumentar resultados com menos esforço. Quem está aqui com a gente é o Laíri Cavalero. Bem-vindo, Laíri! Muito obrigado. De antemão, quero agradecer o convite, a oportunidade. Algo que eu amo falar sobre vendas, falar para essa galera que, na minha opinião, move o mundo inteiro. Nada acontece antes que uma venda aconteça. Então, muito obrigado pelo espaço. Imagina, eu que agradeço. E assim, eu já tô nervosa, porque ele é palestrante. Gente, é assim, além dele ser sabe tudo de vendas, ele é super palestrante, fala bem, então, ó. Não, sem julgamento, não ligue pros meus tá tiques, ótimo. tá? A gente tava até que falando aqui sobre as mãos e tal, e eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Não, tá lindo, tá ótimo. Laíri, vamos começar? Vamos. Quem é o Laíri fora do Instagram? No dia a dia. No dia a dia, a minha principal profissão é como pai, né? Eu tenho 4 crianças. 4? 4. Eu tenho uma que mora em Manaus, mais velha, vai fazer 15 anos esse ano. Uau. Eu tenho um rapaz de 12, uma menina de 10 e outra de 9 anos de idade. Então, em tempo integral, eu sou pai, procuro ser o mais presente possível, também como marido, cuidando das obrigações e responsabilidades que cercam o dia a dia de um pai e marido. Então, acho que, além de ser vendedor, eu acredito que algo que eu sou melhor do que vender é ser pai. Ah, gente, que legal. E é bom ouvir isso, né? Sim. Ainda mais hoje em dia, né? Sim. E fico feliz, então, muitas bênçãos para sua família. Amém. Nossa. E a família é a nossa base, né? Sim. Então, assim, talvez de alguns não, mas é super importante a gente ter uma base forte, familiar, pra gente conseguir estar aí na luta do dia a dia, né? Sim, eu sempre digo que talvez as pessoas não tenham um porquê trabalhar. Tem que pagar o boleto, alguma coisa assim. Muito se fala de propósito, mas Sim. Na prática poucas pessoas têm propósito. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem um porquê, né? Seja pela sua mãe, adorei pelos seus isso. filhos. Então o meu porquê ele é muito forte. E quando o porquê é muito forte, a gente suporta qualquer como. Então, independente das circunstâncias, a gente sabe por quem que a gente trabalha todos os dias, por que eu levanto a bunda da cadeira para trabalhar todo dia. Perfeito. A gente tem um caminho menos doloroso para seguir. Maravilhoso. Vamos mudar de tema do nosso podcast. Vamos falar sobre isso? Vamos, topo 100%. Mas sério, eu acho que a gente pode marcar de falar sobre isso, porque é super importante para o nosso dia a dia, independente do mercado ou não. É o que a gente vive e eu acho que dá um bom caldo. Eu acho que a gente pode pensar. Já vamos marcar o próximo. Então, para começar aqui, pra gente falar como tudo começou. Quando você descobriu que o seu negócio era vender? Na verdade, eu não descobri. Eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade, eu não consegui passar na faculdade que eu queria, meu sonho era fazer faculdade de Direito. E eu fui seguir o caminho natural que todo mundo segue. Eu não passei numa universidade pública, eu vou conseguir um emprego para pagar uma particular. E com 18 anos de idade, eu não tinha um curso profissionalizante, experiência com nada,
qual é a única profissão que vão te aceitar? É a de vendedor. Não se exige muita coisa para você ser vendedor. Geralmente a área comercial é o primeiro emprego da grande maioria das pessoas. Ou na área de telemarketing, ou vendendo alguma coisa como autônomo mesmo. Então, na verdade, não foi uma escolha, foi o que dava para fazer. Eu tinha visto um anúncio naquela época, eu não sei se as pessoas que nos escutam vão recordar disso, mas a gente procurava emprego no jornal, né? Não era pelo site, a gente tinha que levar o currículo pessoalmente. Então esperava o classificados do domingo, que era onde tinha mais oportunidades de emprego, e ia circulando aquelas oportunidades que se encaixavam. E a oportunidade que se encaixava primeiro que não pedia experiência. E eu tinha visto uma vaga que eu tinha achado muito interessante, porque dizia o seguinte: precisa-se de jovens com perfil de liderança. Eu falei, eu acho que eu tenho um perfil de liderança. Não precisa de experiência. A empresa está buscando formar os novos gerentes. Eu falei, caramba, eu com 18 anos já vou ser gerente? É isso que eu quero. E aí foi quando eu deixei meu currículo e as coisas começaram a acontecer. Foi o meu primeiro emprego. Então, na verdade, não foi uma escolha porque eu queria vender. É porque era o que dava. Era o que dava. Por isso que a grande maioria dos vendedores não são vendedores. Eles estão como vendedores. Não é um problema isso. Porque eu também comecei dessa forma. O grande problema é você atuar 5, 10, 15 anos ainda com o pensamento de eu tô aqui enquanto não aparece algo melhor. Sim. Então, a maioria das pessoas começa assim. E no seu caso, você decidiu ficar, né? Eu decidi ficar. Era um desafio porque não tinha carteira assinada. Então, você não tinha vale alimentação, vale transporte, não tinha a segurança de um salário, mas para mim foi a maior escola enquanto o empreendedor que sou hoje, o vendedor que sou hoje, porque eu trabalhava pela minha produção. Então, se eu vendesse muito, eu ganhava muito. Se eu vendesse pouco, eu ganhava pouco. Na minha cabeça, aquilo era justo. Só que 18 anos de idade, chegou ali no 4º mês, eu me tornei gerente da empresa. Então, eu bati o recorde como gerente, que pegou em menor tempo. Hoje essa empresa tem mais de 100 unidades no Brasil. Até hoje nunca ninguém pegou uma gerência em 4 meses. O gerente mais novo até aquele momento tinha 18 anos de idade. Tinha feito 18 anos em dezembro. Peguei a gerência em julho, alguma coisa assim. E eu com 18 anos de idade ganhando ali equivalente a uns 5, 6 salários mínimos, né? Então a gente não pensa em voltar quando a gente vê o dinheiro acontecendo, vê o teu resultado, mas isso também traz outros problemas, porque eu não tinha maturidade profissional. Eu acreditava que eu era muito bom, mas olhando para trás eu não sabia de nada. E até hoje eu estudo sobre vendas todos os dias da minha vida. Todo dia eu tiro pelo menos 30 minutos para estudar sobre vendas, motivação, gestão. E quanto mais eu estudo, a única certeza que eu tenho é que eu não sei de nada. Porque as coisas mudam de uma maneira, numa velocidade muito grande. E talvez esse seja um dos maiores problemas do vendedor, é o ego. O vendedor, ele tem um ego muito acima da média e ele acredita que ele não precisa estudar. E é o que faz com que a nossa profissão seja tão desvalorizada. Existe uma questão cultural, né? Geralmente o vendedor ele é associado a um cara que quer roubar ou o teu tempo ou o teu dinheiro. E todo mundo valoriza tempo e dinheiro. Mas é porque falta mais qualificação. Aqui no Brasil a gente não tem faculdade de vendas, tem poucos cursos, agora bem mais do que antes. Mas não foi uma escolha. Foi algo que me levou. Geralmente o vendedor ele é levado para a área comercial, ele não escolhe. Não tem ninguém que cria seu filho e fala, esse rapaz tão bonitinho, isso aqui quando crescer vai levar um monte de não na cara, vai mandar 100 propostas na semana, não vai receber nenhuma, vai ouvir não de cliente desaforado. Não, você cria o filho, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Mas um vendedor que se dedique tanto quanto um médico, um advogado, engenheiro, ele vai ser um vendedor muito fora da curva, porque a média ela é muito baixa. A maioria dos vendedores são muito ruins, porque eles não são profissionais. É aquilo que a gente comentou, eles estão como vendedores, eles não são vendedores. Mas vender é como qualquer outra profissão, é como médico, engenheiro, advogado, um conjunto de técnicas que a gente aplica no momento que precisa ser aplicado. Mas para isso exige estudo, e a grande maioria não estuda. Olha só, legal você falar isso, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente precisa estudar o tempo todo. Sim. A gente não consegue viver com o conhecimento que a gente tem. Quer dizer, que a gente teve no último curso que a gente fez, Sim. né? Eu acabei de gravar um vídeo antes da gente entrar aqui na sala, inclusive falando disso. A gente não pode parar de estudar. E não é assim, você procurar um lugar para estudar, com certeza. Mas também no dia a dia, você Sim. abrir artigos, procurar outras coisas para você cada vez entender melhor.
E o que você falou é verdade, né? Um vendedor, às vezes, para ali e fica. Sim. Então, nesse contexto, vender não é um dom, Não, né? não, longe disso. Porque quando a gente aceita que vender é um dom, a gente pensa o seguinte, é um dom, então se eu não nasci com esse dom, não adianta eu estudar. Mas o contrário também, é um dom. Se eu tenho esse dom, eu não preciso estudar. E aí entra em todo esse processo que a gente estava comentando. Não, não é dom. É um conjunto de técnicas que você precisa aplicar. Para isso, eu preciso conhecer as técnicas e tem muita coisa acessível hoje. Quando eu comecei, a maioria dos bons livros na área de vendas sequer tinham tradução aqui para o português. Hoje a gente tem muitos expoentes de vendas, pessoas que dizem que sentem orgulho de ser vendedor, e isso abriu um leque muito grande no mercado para as pessoas entenderem que vendedor tem que ser profissionalizado. Não é aquele cara bom de lábia, não é aquele cara que somente se comunica bem. O vendedor é alguém que ajuda o cliente. Para ajudar o cliente, ele precisa não conhecer só a parte de comunicação, ele precisa conhecer do negócio do cliente dele, precisa ser um consultor. E para isso não tem como se você não estudar. Maravilha. Uma pausa para mandar um beijo para minha irmã, que ela ama ser vendedora. É isso, bem isso que você falou. Tem que amar, né? Sim. Eu acho que qualquer profissão, eu sei que às vezes o dia a dia não deixa, né, a gente escolher ali onde a gente quer estar. Sim. Mas se você conseguir ter o mínimo de amor ali no que você entrega, eu acho que faz muita diferença no final, né? É algo que eu tenho dedicado muito tempo da minha vida para entender. Será que a gente precisa fazer aquilo que ama? A gente tem que amar aquilo que faz? E existe um estudo da Angela Duckworth, ela é uma psicóloga da Universidade de Harvard, e ela tem um livro chamado Grit, né, em tradução livre é Garra. E é muito onde eu me apoio para falar da fome de vender. Essa pesquisa mostra que as pessoas mais bem-sucedidas e que as pessoas que não desistem dos processos, elas não gostam de fazer o processo, mas elas gostam do resultado. Então, independente do processo, você tem que focar no resultado. Isso faz com que você tenha uma motivação maior. E quando eu falar de motivação, é uma coisa muito mais interna. É um encontro de desejo e necessidade. Todo mundo trabalha por uma necessidade, todo mundo precisa trabalhar. Mas a grande maioria das pessoas não tem o desejo de alcançar alguma coisa. Trabalha por trabalhar. Então, eu foco muito na parte de processo porque existem os talentos. A gente falou de dom, existem os talentos, existem as pessoas talentosas. Mas é uma parcela muito, muito pequena, muito escassa do mercado. Então, eu, enquanto empresa, eu posso apostar no talento ou no processo. Eu prefiro apostar no processo. Porque quando você tem um processo definido, não existe ninguém que repita todos os dias a mesma coisa e continue ruim naquilo. A não ser que ele esteja com alguma psicopatologia, mas em condição normal, se você durante 3 meses repete o mesmo processo, e é claro, com um treinamento deliberado, aquilo que o Anders Ericsson, do Outliers, fala sobre treinamento deliberado, que você precisa repetir, só que com correções, com feedback. Aí entra a figura do gestor, mas entra também o auto-feedback. Quando eu comecei, eu era muito ruim. Eu era o pior vendedor de todos que tinha lá no meu time. Primeira ligação que eu fiz, a pessoa atendeu o telefone e desliguei na cara dela. Então, se eu apenas repetisse o processo que eu fazia, eu tava desligando o telefone na cara das pessoas até hoje. Mas quando eu desliguei, eu falei, cara, o máximo que vai acontecer aqui é dizer que não tem interesse. Então, vamos lá. Desliguei o telefone, não consegui nada. Falei, o que eu falaria que de repente despertaria algum nível de interesse aqui? Desligava o telefone, o que foi que eu falei que fez com que ela não tivesse interesse? E aí eu tinha um caderno, dessa grossura mais ou menos, com só as possíveis objeções e o que eu poderia falar. 1 mês depois eu não era o melhor da minha unidade, eu era o melhor do Brasil. Porque eu repetia tantas vezes e cada ligação era uma correção. É uma coisa que eu trago até hoje na minha vida. Não existe nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Então sempre dá para melhorar alguma coisa. Concordo. Eu acho que essa é a busca que nós temos que ter na nossa vida. Ser grato por aquilo que nós temos, mas também ter o desejo de melhorar sempre. Porque se a gente não tiver, não é que a gente vai ficar na mesma. A gente vai ficar daí para pior. Porque as coisas estão mudando muito rápido, a gente tem diversas revoluções acontecendo, revolução tecnológica. Então a gente vai daí para pior. Eu sou super a favor disso. É o desconforto diário que eu falo, né? A gente sempre tem que buscar, porque... Pelo menos para mim, me motiva. Sim, sim. Você costuma dizer que a área de vendas é a área mais democrática que existe. Sim.
Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, porque eu achei super interessante. É democrática a partir do ponto de vista da minha história, mas da história de milhares de vendedores. Como a gente comentou, até hoje não existe muita barreira para você ser vendedor. Por exemplo, para você ser Uber, exige que você tenha uma habilitação, exige que você tenha um carro. Para você ser professor, exige que você tenha uma licenciatura. Para você fazer qualquer outra coisa, para você ser médico, você precisa de uma formação específica, você precisa de residência. Para ser vendedor, não se exige nada. Então não tem muita barreira de entrada. Em contrapartida, nenhuma dessas outras profissões que eu citei permite que você tenha uma ascensão profissional e financeira tão grande em tão pouco tempo como a de vendedor. A gente tem diversos casos de vendedores que começam na área comercial como primeiro emprego e 10 meses depois estão fazendo 10, 15, 20 mil reais. Eu não conheço nenhuma outra profissão que permita que você faça isso sem uma barreira de entrada e com esse crescimento tão rápido em tão pouco tempo. Por isso que eu acredito que a profissão de vendedor é a mais democrática que existe. Perfeito, amei isso. E, Laíri, você como um dos maiores palestrantes de vendas do Brasil, quando você chega nos seus clientes que você vai palestrar, quando você tem algum contato, te passam algum briefing, qual que é a dor que a maioria das empresas tem? A maioria deles acham que o time deles está desmotivado, mas na maioria das vezes não é esse o problema. O que é a desmotivação? A desmotivação vem da falta de resultado. Eu não conheço nenhum vendedor que esteja vendendo muito, tendo uma alta produtividade, ganhando muito dinheiro e que esteja desmotivado. A desmotivação vem da falta de resultado, e a falta de resultado vem da falta de conhecimento. E o vendedor ele não faz o que precisa ser feito por dois motivos. O primeiro porque ele não sabe, e a maioria das vezes, e o segundo porque ele não quer, que é a menor parte das vezes. Se ele não quer, não tem o que fazer. Não adianta fazer palestra, não adianta treinamento, não adianta a empresa investir, a gente tem que promover esse cara. Promover para o mercado de trabalho, né? Disponibilizar ele para o mercado de trabalho. Agora, se ele não sabe, aí entra a estrutura de você ter um processo muito bem definido, saber o que eu preciso fazer em cada etapa da minha venda. Muita gente acha que, por exemplo, eu vou perguntar numa palestra, qual é a tua meta? A pessoa fala, minha meta é 500 mil, é 600 mil, é 1 milhão. Isso não é meta, é consequência das metas que tu atinge. Esse é o resultado final. Então, a venda, ela não é o processo, ela é consequência do processo. O que eu tenho que fazer? O fluxo inverso. Para eu vender 500 mil, quantas propostas eu tenho que gerar? Para gerar esse número de propostas, quantos atendimentos eu preciso fazer? Para ter esse número de atendimentos, quantas abordagens eu preciso fazer? Para ter esse número de abordagens, quantos contatos eu preciso ter? Então, fazer a engenharia reversa desse processo. E a grande maioria das empresas não sabem como fazer. A gente inicia uma reunião de início de mês, vamos lá pessoal, a meta da empresa esse mês é X, posso contar com vocês? Aí os vendedores podem. Aí o gerente, o dono da empresa sai, um vira pro outro e fala, como é que a gente vai fazer isso? Porque não sabe o que fazer. Então geralmente o problema não é motivação, o problema é falta de processo, é falta de estrutura comercial. E até assim, bom, todo mercado vende, né? Sim. Todo mundo tem o seu lado vendedor, Sim. né? E no nosso mercado também, a gente vende os nossos serviços, né? Sim. Nós não temos produtos, nós temos serviços, a gente vende as nossas campanhas, os nossos eventos. Assim, não sei se você consegue ir rapidamente aqui pra gente, olha, que eu poderia guardar só pra mim essa informação, hein? Mas não é uma venda fácil, né? Não. Porque você não tá ali, eu não tenho um cardápio. Sim. Muitas vezes os clientes até gostariam, né? De ter, Quanto que sim. fica um evento mais ou menos assim, né? Não é assim, ainda mais a gente tenta pensar detalhe por detalhe, e esse detalhe custa, Sim. né? Sempre. Então, como que você visualiza esse mercado? Se você tem alguma orientação de análise de perfil, que depois eu quero até que pode emendar para falar sobre, você também faz análise de perfil. Sim. Né? Então, juntar tudo isso que eu falei e dar uma solução maravilhosa pra gente. Ótimo. Eu gostaria muito de ter uma solução que encaixasse perfeitamente. Mas na maioria das vezes é uma série de questões e a gente vai juntando o quebra-cabeça, mas sem dúvida nenhuma vender serviço é bem mais complexo do que produto. Primeiro porque o produto tu já pega um cliente meio que na tomada de decisão. Ele entra numa loja, ele já entra com uma predisposição a comprar. Sim.
Pode ser que ele não compre naquela loja, mas ele vai comprar. Pode ser que ele não compre naquele dia, mas em algum momento ele vai comprar. Quando a gente vende serviços, e você falou perfeitamente, todos nós vendemos alguma coisa. A gente vende nossa hora, a gente vende um produto, serviço, uma ideia, a gente se vende. Então, tem gente que faz isso como profissional e tem gente que faz isso de forma amadora. A dica que eu dou para que você seja profissional, e ali vai ser um passo a passo. O primeiro passo é o seguinte: você se conhecer. Entender o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Se na minha atividade eu preciso trabalhar prospecção ativa, poxa, eu não tenho essa habilidade de prospecção ativa, mas eu posso contratar uma empresa que faz prospecção ativa para mim, entender onde é que o meu cliente está. Então, se eu for pescar, eu não sei pescar, eu nunca pesquei na minha vida, mas se eu fosse pescar, eu iria pescar onde eu tenho certeza que tem peixe. Então tem muita empresa, principalmente que vende serviço, que está pescando onde não tem peixe, o teu público não está lá. Mas eu preciso me conhecer, saber os meus pontos fortes, meus pontos fracos, para que eu possa desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. O segundo ponto é conhecer a minha empresa, e aqui eu estou falando de gestão estratégica mesmo. Missão, visão, valores, para que todos os dias eu tenha pessoas trabalhando para cumprir com essa missão, para alcançar a visão dentro dos valores, o que pode e o que não pode numa empresa. Terceiro ponto, conhecer o meu produto. E aqui, mesmo sendo serviço, ele vai ser um produto. A gente vai envelopar como um produto. E quando eu falo de conhecer o meu serviço, eu estou falando não das características técnicas, eu estou falando dos benefícios. E é aí que a maioria dos vendedores entra numa abordagem. Eles acabam vendendo a característica. Ah, mas essa xícara ela é preta. E tá bom. Mas por que é importante que essa xícara seja preta? Então eu tenho que falar para o meu cliente como que o meu produto ajuda a resolver um problema. Todos os nossos clientes têm um problema. A questão é, como que a gente vai ajudar ele a resolver? Eu sei que pode parecer clichê, mas antes de qualquer técnica é importante que a gente se coloque como contribuição. Se tu te colocar numa posição de ajudar o teu cliente, tu vai ouvir melhor. Ouvindo melhor, tu vai entender melhor a necessidade dele. E aí, se tu te conhece, se tu conhece a tua empresa, se tu conhece teu produto, tu é capaz de propor uma solução. E o último passo é conhecer o mercado. É responder o seguinte: por que alguém compraria de mim e não do meu concorrente? Será que é pela questão de preço? Pô, se eu focar na questão de preço, eu vou perder o cliente pelo mesmo motivo. Sempre vai ter alguém que vai oferecer um preço menor. Então, brigar por preço talvez para venda de serviço não seja o mais inteligente. Talvez o maior perigo seja você ganhar essa guerra de preço. Geralmente o cliente que mais chora por desconto é o que mais te dá dor de cabeça. Eu tenho certeza que todo mundo, se fechar os olhos, vai pensar num cliente que se arrependeu de ter pego. Que ele deu mais dor de cabeça do que trouxe retorno. Claro que em alguns momentos, início de empresa, a gente vai precisar fazer isso. Mas se eu conheço muito bem a minha gestão estratégica, o meu produto, eu sei os benefícios que ele proporciona, aí sim a gente se torna um especialista. E a gente é um especialista do mercado e não da minha empresa. Como qualquer outro especialista. Se você vai a um médico e o médico diz que você tem que tomar um remédio, você vai tomar, você vai sair de lá e comprar um remédio. Porque você não discute com quem é especialista. E o vendedor, por uma questão cultural, ele não é visto dessa forma. Quando a gente começa uma relação de venda, a gente já começa perdendo de 1-0. Porque o cliente olha para aquele cara, lá vem ele com o papo de vendedor. Então, como é que a gente empata o jogo? Mostrando que a gente domina, que a gente é um especialista. E se o teu cliente te enxerga como um especialista, como uma autoridade, ele não vai discutir contigo. Ele vai fazer exatamente o que tu estiver falando. Mas eu posso garantir, eu já treinei mais de 20 mil vendedores. 99% não é uma autoridade, não é um especialista. Então, se eu fosse fundamentar, a base são esses 4 pontos. Se conhecer, conhecer a sua empresa, conhecer o seu produto e conhecer o mercado. Se você fizer isso, você já está na frente da grande maioria dos vendedores. Nossa, maravilhoso. E assim, até um desabafo. O nosso mercado, infelizmente, a maioria hoje se ganha pelo menor preço. E isso é horrível, né? Porque você tá sempre em concorrência e aí tem aquela área de compras que analisa normalmente pelo preço. Sim. E isso precisa mudar. Sim. Porque uma proposta nunca é igual à outra, né? Então, aquela coisa da linha, do detalhe que eu falei, vai ter alguma coisa ali que vai diferenciar. E eu acho que é esse olhar também que falta, né? Olhar e não optar pelo menor preço. Porque também é isso que você falou, lá na frente, depois,
talvez não fique só naquele valor, né? Sim, não, sem dúvida. Mas tem um fator muito importante. Se você pegar e fizer uma pesquisa de cursos de compras no Brasil, de negociação, você vai ver que as pessoas que atuam na área de compras, elas se qualificam e estudam muito mais do que os vendedores. O processo de compra nada mais é do que um processo de negociação. O que é negociar? Muita gente acha que negociar é persuadir, é convencer. Não é. Essa etapa a gente faz antes. A negociação é uma forma de resolver um conflito, como tantas outras há. Eu posso protelar, eu posso deixar para lá, mas a negociação é: qual é o conflito? Eu, enquanto empresa de serviço, quero vender pelo maior valor possível porque eu vou conseguir agregar mais valor, vou trazer um faturamento maior para minha empresa. Eu, enquanto comprador, eu quero o melhor, mas eu quero pagar menos por isso. Então, é uma relação de equilíbrio. Eu preciso dar e receber. Se eu, enquanto empresa de serviço, somente estou dando desconto e oferecendo tudo aquilo que ele me pede, não é uma relação equilibrada. E em nenhuma relação equilibrada, os resultados serão positivos. Perdão, nenhuma relação desequilibrada, os resultados serão positivos. Então, o comprador, ele geralmente é mais qualificado que o vendedor. Todo mundo vai brigar por preço, mas ninguém vai abrir mão de qualidade. Ninguém. Por mais que a desculpa seja o preço, ninguém quer abrir mão de qualidade. Eu fui CEO de uma empresa de energia solar. Exatamente. E nessa empresa de energia solar, o que a gente vende são projetos de engenharia, né? E nós não éramos o mais barato do mercado. Pelo contrário, nós éramos os mais caros. E no mercado de energia solar é muito difícil você ter um cliente que não tenha uma outra proposta. E era muito comum as pessoas falarem: eu gostei do serviço de vocês, bacana, só que tá caro. E aí entra um dos grandes erros. Quando o cliente diz que tá caro, o vendedor automaticamente ele fala: não, mas vou verificar se eu faço desconto para ti. E não é esse o problema. O cliente diz que tá caro geralmente por 3 motivos. Primeiro, porque ele não entendeu o benefício. E é por isso que você precisa conhecer o seu produto. Segundo, porque ele está fazendo uma comparação. Mas a comparação não é justa. Nunca há uma diferença muito grande de preço entre você e o teu concorrente se alguém não estiver agregando valor. Então, brigar por preço, a gente pode fazer isso, contanto que a gente abra mão de qualidade. E o terceiro, ele está barganhando. É uma cultura nossa. A gente vai para uma loja, a gente olha: eu quero comprar essa bolsa. Eu tô com R$1.000 no bolso, a bolsa tá R$899. Eu vou levar. Tudo está pensando. Aí a vendedora chega: e aí, amiga, gostou? Gostei. Vamos levar? Ai, é que tá caro. Não, e se eu te der 10% de desconto, vai levar? Ah, não, levo. A gente faz isso porque a gente sabe que a maioria das vezes o vendedor é incompetente e vai dar desconto. É uma questão cultural. Então, o primeiro ponto, eu preciso entender por que o meu cliente achou caro. Então, ao invés de oferecer um desconto, você vai falar: tá caro em relação a quê? Deixa eu entender como é que consigo te ajudar. Não, é que eu tenho uma proposta do teu concorrente, ele está te oferecendo a mesma coisa, mais barato. E aí você tem condições de argumentar, porque uma pergunta abre infinitas possibilidades. Sim. Eu vou responder: maravilha. Olha só, pela minha experiência, geralmente quando tem uma diferença de valores, é porque ele está deixando de te oferecer alguma coisa que para mim é importante. E sinceramente, se for para abrir mão de qualidade, eu prefiro nem fechar com você. Porque sempre que você opta por qualidade, você vai investir mais alto. Os melhores celulares são os mais caros, os melhores carros são os mais caros. Agora, se você quiser proporcionar um melhor evento para o seu público, você vai ter que investir mais do que isso. Agora, minha sugestão é que você sempre opte por qualidade. Agora, se você estiver procurando custo-benefício, eu posso te ajudar. Primeiro, eu preciso comparar o que ele está te oferecendo e o que ele não está te entregando que eu vou te entregar. E sempre vai ter uma diferença. Nunca vai ser o mesmo orçamento. Ou ele está prometendo o lead time maior, ou ele está abrindo mão de um seguro que é importante, ou ele está abrindo mão de alguma coisa que para você é fundamental. Então, por isso que não é importante brigar pelo preço. Então, quando o cliente falava assim: é que eu tenho um concorrente aqui que está mais barato. Eu falava: maravilha. Eu tô vendo que você tem filhos, eu também tenho filho. Para mim, não existe nada mais importante do que a segurança dos meus filhos. Você é assim também? Eu sou assim também. Olha só, cada placa dessa que você vai colocar no seu telhado, ela pesa 33 quilos. Você vai precisar de 20 placas aqui. Você concorda comigo que um engenheiro não vai se submeter a ganhar o que um pedreiro ganha? Não, porque o engenheiro ele é mais qualificado, certo? Então, se o engenheiro é mais qualificado, ele cobra mais por isso, correto? Correto. Então, se o meu serviço ele tem um valor mais alto, é porque eu tenho um time de engenharia mais qualificado. E se você optar por reduzir a qualidade, com 600 quilos em cima do teu telhado, onde
Deus queira que não, mas em algum acidente, é um projeto de engenharia, pode ter acidente, esses 600 quilos caem em cima dos seus filhos. Será que vale Jesus, a pena? Né? Aí, olha... É porque muita gente... As pessoas sabem que a venda acontece no lado emocional do nosso cérebro. Só que muita gente associa a emoção de alegria, de felicidade. Só que o que mais vende é o medo. O que mais vende é o medo. O ser humano ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, eu preciso vender para a mente do meu cliente, vender para o emocional, mas o medo ele vai vender muito mais do que qualquer coisa. Adorei isso. Tô aqui, a minha cabeça tá assim, ó. Olá, Iri, assim, falando inclusive emocional, o ser humano é o centro de tudo, né? Sim. Ainda, enquanto os robôs ainda não Sim. chegaram aí, tomaram conta da humanidade. Ainda é o centro de tudo. Sim. E isso vale para as vendas também, né? Sem dúvida. Como que você vê essa questão na sua abordagem, ou até como dicas para quem atua no ramo? Muita gente me pergunta, Laíra, a inteligência artificial substitui um vendedor? Não é que ele vai substituir, já está substituindo. Tem muitas Acho que ajuda empresas... a tirar dúvida, né? Na minha cabeça. O que acontece é o seguinte, quem é o vendedor que está sendo substituído? É aquele que não faz uma venda, ele sofre uma venda. Todo mundo fala que precisa prestar um atendimento humanizado, né? Precisa fazer uma venda humanizada. E o que é um atendimento humanizado? É um ser humano falando com outro. Mas se a gente for parar para analisar, tem robô que é muito mais humano do que ser humano. É verdade. Então, esse vendedor, sem dúvida nenhuma, ele vai ser substituído. Sem dúvida nenhuma. Diversas operações que eu conheço, tinha time com 10 vendedores, passaram a ter uma inteligência artificial e um vendedor cuidando dessa inteligência artificial. Mas são vendas transacionais. O que é uma venda transacional? É você chegar numa loja e falar o seguinte, quanto custa essa caneca? R$50. Maravilha, me dá essa caneca, aí eu entrego os R$50 e pego a caneca de volta. Isso é uma venda transacional. Houve uma venda porque teve uma transação monetária. Mas uma venda consultiva é diferente. Imagina que você vai numa padaria e aí você está olhando para a estufa assim com dúvida, qual será que eu levo? Aí o padeiro observa e falou, opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Laíre. Laíre, eu tô vendo que você tá com dúvida, deixa eu te ajudar. Você precisa de um pão pro café da manhã, para um lanche da tarde ou de repente no jantar? Ela falou, cara, meus filhos gostam de jantar pão. Ah, ótimo. Você pretende adicionar alguma proteína? De repente uma carne moída, uma carne desfiada? Pô, cara, pior que sobrou uma carne moída lá em casa. Ah, bom, maravilha. Nesse caso, eu te aconselho então levar o pão de chá. E aí você aproveita a nossa promoção, leva batata palha e queijo ralado e você faz um cachorro quente. Lá em Belém do Pará, o cachorro quente é com carne moída, né? Gente, eu esqueci de falar que ele veio direto de Belém do Pará. De Belém do Pará para cá. Exatamente. Um prazer. Então, isso é uma venda consultiva. A grande diferença é, o vendedor que vai ser substituído é aquele que só entrega o que o cliente pede. Nesse caso, eu não preciso de um vendedor. Agora, o vendedor consultivo é aquilo que faz o que o cliente precisa, não o que ele quer, que é totalmente diferente. Esse cara jamais vai ser substituído. O vendedor transacional, sim, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso isso. Perfeito. E até assistindo os seus vídeos, vendo sobre você fala muito sobre não se distrair, focar, Sim. se motivar. Como que você também, dicas que você pode dar sobre isso? Não se distrair no mundo de hoje que é tanta informação, tanta coisa, e focar no que você precisa mesmo fazer, né? A gente tem uma quantidade de informação muito grande. Sim. Então, nossa maior dificuldade hoje, quando eu comecei, era a falta de informação. Hoje a gente tem acesso. A maior dificuldade é saber quem eu vou ouvir. E eu vejo muita gente que nunca vendeu nada na vida falando sobre vendas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Você seguir pessoas que vivem o dia a dia. Não quer dizer que quem não vende não possa falar de vendas. Mas eu preciso avaliar o que ela faz para que ela possa falar sobre vendas. E a partir desse momento em que eu foco em ter conhecimento, que eu foco em colocar essas informações em prática, as coisas começam a acontecer, porque conhecimento engavetado não serve para nada. Então, a primeira dica para que eu possa focar é conhecer, ter acesso à informação. Segundo, é saber. Qual que é a diferença de conhecer para saber? Quando eu conheço, eu li um assunto, ok. Agora eu só sei quando eu coloco em prática. E a maioria das coisas não vai funcionar. E a gente tem que saber isso, que o nosso trabalho, principalmente na área comercial, é viver de frustração. A frustração faz parte do nosso dia a dia. Então, poxa, eu vi aquele vídeo do Laíra, ele disse para eu que eu tenho que ligar.
E eu tenho que pegar o telefone e ligar, que a ligação funciona mais do que o WhatsApp. Mas eu fiz 5 ligações e não funcionou. Não vai funcionar. Agora, quando você fizer 200 ligações, as coisas vão começar a funcionar. Você não pode querer que o processo funcione na primeira vez. Ele vai melhorando a partir do momento que eu também vou melhorando. Quando eu comecei, eu precisava fazer 100, 120 ligações todos os dias. Eu fazia isso todo dia, porque quando eu fiz a primeira vez 100 ligações, eu consegui fazer 5 agendamentos para visitar um cliente, consegui fazer 3 atendimentos dos 5 agendamentos e eu fiz uma venda. Então, a partir daquele momento, eu entendi que a minha meta não era a venda, a minha meta era falar com 100 pessoas todos os dias. Mas não tinha meta, não tinha Google ADS, não tinha WhatsApp. Então, pegava um papel, uma caneta e uma prancheta, ia para a rua, passava o dia inteiro coletando o nome e número de telefone das pessoas. Voltava para a empresa, pegava o telefone e ligava para todos eles. Então eu não gostava de fazer isso. Eu não suportava. Nessa época eu morava em Manaus. Manaus faz 38 graus na sombra. E eu trabalhava de terno. Eu não gostava de fazer isso. Mas quem faz aquilo que quer adolescente rico e mimado? Adulto faz o que precisa fazer. Então tu não precisa gostar de fazer. É só fazer. Então acho que isso é o que mantém o nosso foco. A gente precisa de mais pessoas que sejam como soldados. Em que sentido? Cara, não discute. Vai e executa a missão. Até que chegue um nível da tua carreira que aí tu pode mudar as regras do jogo. Eu percebi isso numa reunião que eu participei uma vez, enquanto vendedor, tinha acabado de entrar na empresa, e uma pessoa que estava sendo treinada para ser gerente tinha feito uma mudança. E aquilo afetava a minha comissão. Eu levantei a mão e falei assim, não concordo. Ela virou e disse o seguinte, não faz diferença nenhuma. Você concordando ou não, isso vai acontecer. Enquanto você for vendedor, você não vai mudar nada. E se você não estiver feliz, a porta da empresa é serventia da casa. E a primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou pedir demissão. Não vou ficar passando por isso. Mas ao longo do tempo fui pensando, ela tem razão. Enquanto eu sou vendedor, eu não vou mudar nada mesmo. 4 meses depois eu era gerente e ela não. Então aí sim, eu cheguei numa posição que eu podia mudar as coisas. Eu acho que falta mais pessoas nisso. De primeiro ser de fato, para depois ser de direito. Muita gente fala assim, eu não vou fazer isso porque isso não é função minha, isso é função do gerente. Exato. Eu não ganho para isso. Porra, e nunca vai ganhar. Porque você precisa ser primeiro de fato, para depois ser de direito. As pessoas querem que assine lá na carteira, que ela tenha o direito para começar a fazer. Mas no mundo corporativo não é assim que funciona. Você não vai ter acesso às coisas sem antes mostrar o valor que você tem para isso. Maravilhoso. E é bem assim mesmo, né? Incrível. E Laíri, a gente leu aqui sobre a escola do método de conversão. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ao longo dos últimos 16 anos, eu dediquei a minha vida a entender o que funcionava. Falam muito de processo. Ok, mas qual é o processo? Existem milhares de processos, tem um monte de framework, qual que funciona, qual que não funciona. E testando nas minhas empresas, com os meus vendedores, eu entendi o que diminuía a possibilidade de erro. Não existe nenhum sistema perfeito e quem disser que vai ter um processo comercial que vai aumentar, vai melhorar as tuas vendas, desconfia, é mentira. Não tem. Tudo depende. Mas existem algumas coisas que facilitam e outras coisas que dificultam. O método de conversão surgiu como uma estrutura, um passo a passo, principalmente para a venda de serviços, de o que você tem que executar. Então ela tem 2 entradas diferentes, que hoje os vendedores eles acabam tratando os clientes dele da mesma forma. E é uma mentira que contaram pra gente ao longo da nossa vida. Você tem que tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado. Tem que tratar todo mundo da mesma forma. É papo furado. Porque eu gosto de ser tratado de uma forma, tu gosta de ser tratado de outra forma, eu tenho que tratar meu cliente como ele gostaria de ser tratado. Então, dependendo de como esse cliente chegou até você, ele está em jornada diferente, ele está em um momento de consciência diferente. E o método de conversão traz essa diferenciação de atendimento e um passo a passo de quais são os indicadores que você tem que analisar, o que eu falo quando o meu cliente faz essa pergunta, tem ali uma lista de objeção que a gente quebra. Então, ele é um roteiro para quem nunca vendeu nada na vida, possa pegar, ler e saber o que fazer. A gente não garante o resultado, mas a gente garante que o processo ele vai estar muito mais organizado. E se as pessoas executarem, colocando as correções, sem dúvida nenhuma, vai trazer resultados muito melhores. A gente aplicou isso em mais de 40 empresas,
por todo o Brasil. Em algumas empresas a gente consegue, dentro dos 3 primeiros meses, ter até 30% de aumento de produtividade em vendas, às vezes de faturamento. Que legal. Só porque precisa mexer uma chavezinha ali. Não é que 90% do trabalho não é nosso. O trabalho mais difícil é de execução, é do dia a dia. As pessoas só precisam de uma orientação. Porque eu já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, ela precisa de um passo a passo, de um roteiro. Voltando àquilo que a gente comentou. O vendedor não faz o que precisa ser feito por 2 motivos. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer. Se ele não quer, descarta. Se ele não sabe, eu preciso dar um passo a passo para ele. Ajudar. E geralmente a culpa é da empresa. Muitas empresas falam assim, meu time de vendas não serve para nada, os meus vendedores são muito ruins. E eu pergunto, cara, quem foi que contratou eles? Ah, fui eu. Quem foi que treinou eles? Fui eu. Quem que acompanha eles? Fui eu. Pô, então a culpa é tua, porra, não é dos vendedores. O vendedor, ele tem 3 passos para ele poder começar a se desenvolver. O primeiro é na contratação. Não existe treinamento no mundo que resolva uma contratação ruim. Então, o primeiro passo é entender qual é o tipo de perfil que eu quero enquanto vendedor. E geralmente as empresas não fazem isso. Geralmente eu faço uma divulgação. Tem gente que tem uma habilidade diferente da outra, sim, né? Não dá pra... muita gente, por exemplo, para uma determinada vaga na área comercial, um cara comunicativo vai atrapalhar. Eu preciso de um cara mais focado em dados, no processo de engenharia, de análise, porque é uma venda muito mais complexa, muito mais técnica. E acaba que as pessoas fazem uma divulgação, pega 10 currículos, vai entrevistar os 10. E, cara, o cara é vendedor. Principalmente se ele for um vendedor que já tem experiência, ele vai colocar um RH no bolso, porque ele é vendedor. Então, o processo seletivo, ele, na minha visão, é 70% dos erros das empresas na área comercial. Agora, se eu recrutei, se eu contratei bem, entra o segundo passo, que é a integração. Existe um processo que chama período de rampagem, ou ramp-up. É o tempo em que um vendedor entra na empresa e ele está apto para ser um especialista do seu negócio. E aí vai depender da complexidade. Mas as estatísticas dizem que é de 3 a 9 meses o tempo que eu tenho para me tornar um especialista. Só que eu preciso de acompanhamento durante esse tempo. E ali, às vezes, geralmente o cara fala assim, seja bem-vindo à empresa, esse aqui é o Jota, ele vai cuidar da nossa parte administrativa, e essa aqui é a Gia é a nossa melhor vendedora. Senta do lado dela, cola nela que ela vai te ensinar tudo o que tu precisa. E ele terceiriza a responsabilidade de treinamento no vendedor para o vendedor mais antigo. O vendedor mais antigo não vai te ensinar o playbook de vendas, o script, as melhores técnicas de conversão. Ele tá cheio de atalho. Ele vai te ensinar os atalhos, mas para tu que entrou agora, eu não tenho como seguir atalho. E aí existe um erro no treinamento. E depois no acompanhamento. Porque a maioria das empresas não sabe o que precisa acompanhar, qual é o indicador, onde é que está o gargalo. Então, geralmente, a culpa é da empresa, não é do vendedor. E é claro que o meu papel é defender os vendedores, mas se você, vendedor, entender que a culpa é da empresa, cara, faz por ti, faz o teu. Entende que as informações elas estão acessíveis em caráter universal. Então, procura as informações. Agora, a pior coisa que tem pra mim é eu chegar numa empresa e o cara reclamar da empresa. Cara, é como se tu estivesse namorando com alguém e todo dia tu falasse mal da tua namorada. Por que tá namorando ainda, não? Por que tá namorando, né? Então, vendedor bom não fica em empresa ruim. Uma vez eu falei isso numa palestra e um cara interrompeu a palestra e falou, mas eu sou bom e eu tô numa empresa que não é legal. Eu falei, bem, talvez você não seja tão bom quanto você acha que você é. Vendedor bom não fica em empresa ruim. A cultura ela não serve para agregar as pessoas, serve para expulsar. Então, se eu sou um vendedor muito bom e a cultura da minha empresa é ruim, esse vendedor vai ser expulso. Ele vai sair. Agora, quando você atua numa empresa, você está vendendo e você fala mal daquela empresa, tu está assinando um atestado de incompetência tua, porque tu é tão incompetente que tu não consegue trabalhar numa empresa melhor. Então, a culpa também é do vendedor. E, aliás, falando nisso, por que existem pessoas que te acionam todos os dias, gente? Que método é esse? Te aciona todo dia, manda mensagem todo dia. E assim, o que acontece? A estrutura comercial ela depende do serviço que você vende. Para serviços mais complexos, você vai precisar de pontos de contato em maior volume. E ali a gente vai trabalhar
o omnichannel que chama, né? Eu vou fazer contato via LinkedIn, eu vou fazer contato pelo Instagram, vou fazer contato pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail. Então, quanto mais canais eu fizer pontos de contato, aumenta a minha possibilidade de chegar num decisor, de chegar num influenciador para poder oferecer o meu serviço. O problema não é os contatos ou a quantidade e volume. O problema é como eu faço esses contatos. E ali eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não ser visto como alguém insistente, ou melhor, para não ser visto como alguém interesseiro. O que é o cara interesseiro? É aquele que só quer vender o produto dele e quer te empurrar uma coisa que às vezes tu não precisa. Quando eu posso ser interessado? Interessado é entender que existe uma oportunidade de diminuição do teu tempo de trabalho, ou de aumento da tua produtividade, ou de aumento de faturamento, e que eu posso te ajudar. Então, o fato de eu fazer muitos pontos de contato não é o grande problema, apesar de que existem algumas pessoas que não gostam disso. Mas é isso mesmo, o nosso trabalho não é vender para todo mundo. Vai ser impossível você vender para todo mundo. A gente tem que vender para quem precisa, para quem tem interesse. Mas como é que eu vou achar essas pessoas que precisam ou que têm interesse? Eu preciso ou ser muito assertivo no meu perfil de cliente ideal, ou então trabalhar no volume. Às vezes as duas coisas. Então, realmente, vão ter pessoas que a gente vai contactar 10 vezes e não vou responder, mas tem gente que depois de eu contactar 10 vezes, falou, pô, realmente tive uma reunião hoje, a gente falou sobre isso, me explica o que tu faz. A função do vendedor é essa, é pegar o cliente com a necessidade naquele momento, a questão de time. E a gente não sabe qual momento. Então, quanto mais pontos de contato ele fizer, melhor. Perfeito. Tá. Não vou comentar, mas agradeço. Olá, Iri. E você que está sempre em várias empresas, vivendo muito das grandes convenções e até ouvindo as dores dos vendedores. No mundo de hoje, eu percebo que as marcas elas estão cada vez mais junto com uma marca pessoal. Sim. Seja de um CEO, um porta-voz, ou até de colaboradores, colocando essa coisa mais humanizada nas marcas. E até quando chega num produto, para quem vende produto lá na frente, esse aqui é o produto da marca tal, do fulano de tal. Você percebe que está tendo essa movimentação? Sim. Na verdade, sempre foi assim. Acho que o maior tiro no pé que uma empresa pode ter é dizer que o seu produto é tão bom que não precisa vender, que ele se vende sozinho. Eu não conheço nenhuma empresa que se vende sozinho. O que acontece é que a tomada de decisão do nosso cliente é baseada no atendimento. Então, eu primeiro compro o vendedor para depois comprar a empresa para depois comprar o produto. Então, sem dúvida nenhuma, associar a minha marca pessoal a um produto, a um serviço, vai aumentar a minha credibilidade, vai fazer com que eu seja uma autoridade, vai fazer com que eu seja um especialista. Então, 82% dos consumidores no Brasil afirmam que o atendimento é fundamental para a decisão de compra. Todo mundo já saiu de casa, por exemplo, estava lá no Instagram, viu um anúncio, poxa, que produto legal, vou lá naquela loja comprar amanhã. Aí ele chega na loja com o dinheiro no bolso para comprar e o vendedor atende ele assim, olhando dos pés à cabeça. Ai, gente, isso dá uma raiva. A pessoa está com o dinheiro no bolso. Ela desiste da compra porque sentiu que foi mal atendido. Já aconteceu contigo, né? Nossa! Então a gente precisa do produto, tá com dinheiro no bolso, o vendedor, além de não conseguir vender, ele conseguiu desvender. O cara chegou lá para comprar e não comprou. Mas o inverso também acontece. Às vezes a gente tá no shopping, na praça de alimentação, passa em frente a uma loja, olha, puxa, liquidação. Eu vou entrar só para dar uma olhadinha. Aí o vendedor te atende tão bem, mas ele te atende tão bem que você fica com vergonha de sair de lá sem comprar nada. Você fala, pô, tenho que levar pelo menos uma blusinha aqui, né? Porque ele me atendeu tão bem. Você fica até com vergonha. Fica com vergonha. Então, o que faz a diferença entre o cliente comprar ou não é o vendedor. Então, quando eu associo o vendedor, o CEO da empresa, o diretor ao produto, nada mais eu estou fazendo do que gerar conexão entre vendedor e cliente. Perfeito. E aí a gente tá olhando ali, nossa, a gente já tá chegando no fim. Olha como passa rápido. Né? É verdade. Não é? Ainda tinha um monte de coisa aqui. Mas tá muito bom. É só me convidar pra vir uma segunda vez que eu venho. Com certeza. Olá, Iri, então fala pra mim, tem alguma frase que você odeia ouvir em vendas? Que eu odeio ouvir em vendas. Ou que você mais ouve e fala, nossa, não, nada a ver. Eu acho que a questão de ser um vendedor nato. Da pessoa falar assim, eu sou um vendedor nato. Quando fala que é vendedor nato, eu já sei que não é. Porque ninguém nasce vendendo.
Se a gente for fazer um processo seletivo agora, por exemplo, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção também, né? Nossa especialidade é na contratação de vendedores. O primeiro passo legal. é definir o perfil de colaborador. Então, por exemplo, se a gente tivesse que contratar um vendedor hoje para a BOP, me diz algumas características que precisa ter. Algumas, em palavras. Diz uma característica para trabalhar contigo, para ser vendedor. Para trabalhar comigo? Aham. Ai, caramba, me pegou, hein? Pensa no vendedor ideal, Tá. vendedor perfeito, que ele vai entrar e fala, não tem como esse cara dar errado. Ai, que ele seja, assim, super, super empático. Empático, ok. O que mais? Que ele não seja insistente. Empático, não. Como é que eu vou colocar não ser insistente em uma característica? Eu vou colocar que ele tenha conhecimento acerca do cliente. Tá. Tá. Conhecimento de forma geral, conhecimento do produto, do cliente, empatia, conhecimento específico, o que mais? O conhecimento que você falou é do cliente, né? Também pode ser. Mas que ele conheça muito do nosso produto. Conheça o produto. Porque a gente tem os nossos produtos internos também, Sim, né? legal. Muito. Vendedor perfeito, tá? O que mais que ele precisa? A gente já tem empático, conhecer o seu perfil de cliente, conhecer o produto, o que mais? Tu fala assim, esse cara vai entrar, não tem como dar errado. Que ele... Uma boa comunicação. eu ia falar isso agora, que ele consiga transitar facilmente em lugares que ele precisa se comunicar estar. bem, independente do local. Ok, então vamos lá. Então a gente montou aqui, traçou um perfil. Aí a gente faz um processo seletivo e encontra esse cara, que tenha empatia, que ele conheça muito bem o produto, que ele conheça o cliente, que ele se comunique muito bem. Alguma dessas características ele nasce com elas? Alguém nasce se comunicando bem? Difícil, né? Não tem como, são coisas que você desenvolve ao longo da vida. Você desenvolve por meio de estudo, por meio de experiência, por meio de dedicação, às vezes esforço externo mesmo. Então, se as características que a gente busca para um vendedor, primeiro que o vendedor perfeito não vai existir, tá? Mas que se aproxime o máximo de um vendedor com as características necessárias, não são coisas que nascem com ele. Então, não é algo inato. Eu não nasço com isso. São características que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Se eu desenvolvo ao longo da minha vida, qualquer pessoa pode fazer. É verdade. O que define se uma pessoa vai fazer ou não? É querer. Então, qualquer pessoa pode ser vendedor, contanto que ela queira. Não quer dizer que todo mundo vai ser um excelente vendedor, mas ela pode ser um vendedor contanto que ela queira, porque as características necessárias para vender são características que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Então, se eu desenvolvo ao longo da minha vida, qualquer pessoa pode ter. Maravilha. Você falando, eu lembrei de uma coisa. Quando eu era jovem, no meu primeiro emprego, eu também precisava de mais dinheiros, né? Sim. E aí eu vendia Amway. Você lembra disso? Não, o que é? Não é da sua época? Não, acho que não. Qual é o nome? Você sabe, Gi, o que é Amway? Eu não sei. Era uma marca americana de produtos de limpeza. E eu acho que tinha cosméticos, eu acho, mas não lembro direito. Como se fosse um catálogo de venda direta. E tinha um lugar que tinha o estoque deles, aí eu chegava com alguns produtinhos, assim, em algum lugar e pintava a parede, assim, falava, acredita que isso aqui vai sair? Mas eu odiava fazer isso, mas assim, como era um produtinho mais caro, nossa, a comissão era uma delícia, eu amava. É isso, a gente precisa gostar do retorno que vai ter, não precisa gostar de pintar a parede. Não gostava, morria de vergonha, eu não parece, pode não parecer, não sei, mas eu sou uma pessoa tímida. E eu era muito mais tímida quando eu era jovem, mas era o que você falou, odeio o processo. Mas era bom resultado. É isso, a maioria dos vendedores, dos melhores vendedores que eu conheço, são pessoas extremamente tímidas. Então tu olha o cara vendendo, atendendo, tu não diz que é a mesma pessoa. Só que o que geralmente vai acontecer com ele? Quando termina o atendimento, ele tem que ficar um pouco sozinho, tomar no café, porque aquilo desgasta muito, porque não é um processo natural para ele. Então por isso que quando se fala, uma pessoa para ser um bom vendedor tem que ser extrovertido. Não, os que eu conheço que são os melhores são extremamente tímidos, mas eles sabem que eles precisam desenvolver uma seara específica de conhecimento. Então naquele momento com o cliente deles, eles colocam toda a energia. Quando termina, eles precisam repor essa energia, ficar sozinho, dar um passeio, não falar com ninguém. Mas qualquer pessoa pode fazer, contanto que ela estude, que ela desenvolva as habilidades necessárias e que coloque em prática. Aproveitando esse finalzinho da sua fala, o que você diria para o vendedor do futuro? O que ele precisa aprender?
Ele precisa aprender sobre o negócio do cliente dele. O vendedor, ele não pode ser mais aquele cara que só conhece o produto dele, que é um representante daquela marca. Ele precisa conhecer como que o cliente dele vai ganhar mais dinheiro ou vai diminuir o tempo usando o seu produto. E ele precisa ter a clareza e a transparência de que é melhor você perder uma venda do que perder um cliente. Para mim isso é um ponto fundamental. Não existe mais no mercado, nem para o mercado futuro, para o mercado de hoje, aquele vendedor que é um cara falastrão, que ele quer te convencer a comprar uma coisa que tu não precisa. O vendedor do futuro, o vendedor do presente, mas que permaneça no futuro, ele precisa ser um cara que está ali como contribuição, de ter a capacidade de falar assim, poxa, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu vou ser sincero, o meu produto não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você fazer isso, isso e isso. Você perdeu uma venda, mas você ganhou um cliente, porque você solucionou um problema. Então aquele cara pode ser que ele não volte para comprar contigo, mas ele vai dar boas referências de você. Do contrário, quando tu empurra uma coisa para bater a meta, porque tu tem que pagar as tuas contas, porque tu tem que atingir o faturamento, e tu sabe que o teu cliente não vai ter um resultado com aquilo, um resultado positivo, você ganhou a venda, mas você perdeu o cliente, porque esse cara nunca mais vai fazer negócio contigo. E toda relação de venda é uma relação humana. E toda relação humana tem que ser uma relação de longo prazo. Eu não posso ter a memória curta. Eu preciso entender que eu vou continuar me relacionando com esse cliente por muito tempo. Então, o vendedor futuro é um cara que entende do negócio do cliente e que tem a percepção de uma relação de longo prazo. Porque cada vez mais a função do vendedor vai ser se relacionar. Porque se for somente para entregar produto, a inteligência artificial já faz. E bem mais barato, e não tem 13º, tem FGTS, não tem férias, não descansa, tá ali acessível o tempo todo. Maravilhoso isso que você falou. Ai, é tão bom essa relação a longo prazo, né? Sim. É o que a gente tenta fazer com os nossos clientes, assim, porque no fim é gostoso. Sim. A gente brinca que a gente vira amigos, assim, muito fácil. Porque... E é bom pra todo mundo. Pô, putz, isso aqui não vai dar. Olha, vamos ver junto como que a gente consegue melhorar isso, esse processo. Ah, esse jeito não vai dar. Então, eu acredito muito no poder da relação, né? Sim. Então, maravilhoso isso que você falou. Principalmente uma relação de confiança, né? Exato. Você não faz negócio com quem você não confia. Exato. E se eu inicio uma relação na primeira venda, já não gerando esse nível de confiança, é algo que está fadado ao fracasso, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. Muito bom, gente. Estamos chegando no finalzinho, então, mas eu queria que você falasse sobre a sua comunidade. Isso. Que eu acho que é bem legal. Eu quero fazer um convite para todo mundo. Claro. A comunidade Método de Conversão é uma comunidade gratuita no WhatsApp. A gente tem mais de 600 vendedores de todo o Brasil, onde a gente trabalha conteúdos gratuitos. É uma forma de eu devolver para os vendedores aquilo que eu recebi tanto em toda a minha vida. Eu sei que pode parecer clichê, na verdade é clichê, mas eu acredito muito que a minha missão é transformar pessoas comuns em vendedores profissionais. Eu acredito que quando você tem um vendedor profissional, e independente do que ele esteja fazendo para vender, você melhora o dia das pessoas. Você melhora o dia do teu cliente, você melhorando o dia do teu cliente, ele volta mais vezes, ele indica o teu atendimento, você recebendo mais clientes, você vai ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro a tua empresa cresce, a tua empresa crescendo precisa contratar mais pessoas, você pode mudar a realidade da tua família, e tudo que eu conquistei na minha vida, foi por meio das vendas. E quanto mais eu lembro de tudo que eu passei para poder ter as conquistas que eu tenho hoje, mais grato ao mundo das vendas eu sou. Porque me proporcionou dar para os meus filhos uma condição que eu sempre sonhei em dar, e eu quero poder alcançar mais pessoas para que eles também tenham a capacidade de proporcionar isso para sua família, para os seus filhos, e nada melhor do que passando tudo aquilo que eu sei. Eu não tenho problema nenhum em formar pessoas melhores do que eu. Acho que esse é o nosso objetivo mesmo, formar pessoas melhores do que a gente. Concordo. E se a gente fizer isso, a gente vai ter um mercado muito melhor, clientes mais satisfeitos e o vendedor sendo visto realmente como um especialista que precisa ser. Então fica o convite para entrar na comunidade. Não sei como é que vai ser, vai ser o link. A gente não consegue colocar um QR Code aqui, que seria perfeito, mas a gente vai colocar o link aqui embaixo, então, clica no nosso GC. Não, mas não vai dar para clicar. Tá. Mas a gente vai colocar o seu Instagram. No seu Instagram consegue, lá você vai tem na o bio Linktree. lá, tem o Linktree, e aí a pessoa clica lá e vai direto.
Aproveita Perfeito. para me seguir no Instagram, então, né? Isso, então assim, eu estou falando que não dá, mas vai que aconteça algum milagre, a gente Tá tudo consiga certo. colocar aqui agora, pá, um QR Code, Sim. aí a gente coloca mais, não sei se a gente vai conseguir, né, então, mas se a gente Tudo certo. conseguir, estará aqui enquanto a gente De tá qualquer aqui, maneira, vai lá no meu falando. Instagram, vai na Se bio, não, clica e entra. isso, Tá tudo o certo. seu é Instagram, simples. que é qual? @Laire, LAHIRE.cavalero com 2 L's. Perfeito. Algum site, alguma coisa, algum arroba a mais que você queira compartilhar? O site é igual, lairecavalero.com.br, e todas as informações estão no Instagram, direcionando para todos os outros canais. Maravilha, então, obrigada. Eu que novamente. agradeço o convite. De verdade, foi muito boa essa conversa. Gostei muito também. Nem vi passar. Te perguntaria ainda várias coisas, mas a minha sorte é que ele vai continuar aqui e eu vou continuar perguntando. Conta comigo. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Pode contar comigo. Eu que te agradeço. Obrigada, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui ouvindo mais um episódio. Quem não segue a gente ainda, siga nossos arrobas, todos são BOP Comunicação Integrada, LinkedIn, Instagram, TikTok. Nosso site é www.bop.expert e quem tiver interesse em patrocinar o nosso podcast, procure a gente em qualquer uma dessas redes, lá também no nosso site tem nosso WhatsApp, e é isso, de novo, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.